Nas primeiras 48 horas da Operação Epic Fury, o Irã supostamente disparou 541 drones da série Shahed apenas contra os Emirados Árabes Unidos, sem contar os enxames simultâneos direcionados ao Bahrein, Kuwait, Catar e embarcações navais americanas no Golfo. Segundo o Ministério da Defesa dos EAU, 506 desses drones foram interceptados. 35 passaram. Eles atingiram uma instalação de radar, um aeroporto, um hotel e uma instalação portuária. E isso foi apenas o primeiro dia. A matemática por trás dessa troca é o problema central desta campanha. E entender por que o F/A-18 Super Hornet se tornou uma parte crítica da resposta revela algo importante sobre como a guerra moderna é realmente travada. Segundo a análise de Kelly Grieco, no Centro Stimson, para cada dólar que o Irã gasta fabricando um Shahed, os EAU supostamente gastam aproximadamente 20 a 28 dólares para interceptá-lo. Multiplique isso por milhares de drones, e a lógica econômica fica brutalmente clara. O Irã não precisa que seus drones atinjam o alvo. Ele precisa forçar os defensores a disparar interceptores caros. Cada míssil Patriot lançado contra um drone de 20 mil dólares é uma vitória de 4 milhões de dólares para o Irã. E o esgotamento de um estoque que leva meses de produção para ser reposto. Os F/A-18 Super Hornets foram enviados para resolver esse problema. Não porque sejam baratos, mas porque mudam a equação de custos de uma forma que os mísseis terrestres não conseguem. O Shahed 136 não é uma arma sofisticada. É uma munição de patrulhamento com asas delta, propulsada por hélice, com aproximadamente 3,5 metros de comprimento, carregando uma ogiva de 30 a 50 kg, capaz de voar até 2.000 km. Seu sistema de navegação é supostamente uma única placa de circuito. Seu motor é simples. Segundo analistas de defesa citados pela NBC News, um único engenheiro com os componentes certos pode supostamente montar 12 Shaheds em um turno de 10 horas. A mídia estatal iraniana divulgou imagens mostrando fileiras desses drones em túneis de armazenamento subterrâneos, descritos como cidades de drones, estocados em quantidades que os tornam efetivamente um suprimento inesgotável contra qualquer inventário finito de defesa antimíssil. A doutrina de drones do Irã é especificamente projetada para explorar a natureza finita dos estoques de defesa antimíssil. Os interceptores terrestres Patriot, THAAD, NASAMS são altamente eficazes, mas limitados em número. A produção anual americana de mísseis Patriot foi de aproximadamente 620 mísseis em 2025. Repor as perdas sob ataque sustentado de drones não é uma questão de dias ou semanas, é uma questão de meses ou anos. Ao lançar drones em enxames de múltiplos vetores simultaneamente, o Irã força os defensores a comprometer múltiplos interceptores por engajamento. O secretário de guerra, Hegseth, e o general Kane reconheceram ambos em um briefing no início de março que o baixo custo, o pequeno tamanho e a capacidade de enxame dos drones permitem que eles saturem e sobrecarreguem os sistemas de defesa aérea. O F/A-18 foi introduzido especificamente para atacar esse problema de um ângulo diferente. A lógica de usar um caça para interceptar drones baratos pode parecer contraintuitiva. Custa mais de 25 mil dólares por hora operar um único F-16. E implantar uma aeronave de vários milhões de dólares para destruir um drone de 20 mil dólares não é obviamente eficiente. A vantagem do F/A-18 não vem do custo da aeronave sozinha, mas do que ela permite e que nenhum interceptor terrestre consegue replicar.
a capacidade de interceptar um enxame de drones longe de áreas povoadas e ativos navais de alto valor antes que ele alcance seus alvos, ganhando tempo e reduzindo o número de interceptores que os sistemas terrestres precisam disparar. Segundo o especialista em poder aéreo, Tim Ripley, citado pelo The Irish Times, a chave para engajar Shahed com caças é engajá-los suficientemente longe para que os destroços não caiam sobre cidades populosas ou navios. Uma bateria Patriot defende um ponto fixo. Um Super Hornet pode perseguir um enxame ao longo de um corredor de interceptação de 200 quilômetros. As atualizações do F/A18 e F Super Hornet Bloco 3, que vêm sendo implementadas ao longo de 2026, são particularmente relevantes para esta missão. Os tanques de combustível conformais, módulos de combustível externos que se encaixam na fuselagem, ampliam o alcance operacional sem consumir pontos de fixação, que de outra forma carregariam armas. A fusão avançada de sensores integra dados de radar, infravermelho e guerra eletrônica em uma única imagem de cockpit, permitindo ao piloto gerenciar múltiplos contatos simultaneamente. Para interceptações de drones especificamente, o F/A18 carrega o AIM-9X Sidewinder, um míssil de guiamento infravermelho altamente ágil projetado para engajamentos de curto alcance. E também pode carregar foguetes guiados a laser, APKWS, que a aproximadamente $20 mil por disparo se aproximam bastante do custo do drone sendo engajado. Conforme relatou The Irish Times, citando analistas de defesa, o APKWS rompe a assimetria de custos que torna as interceptações Patriot economicamente insustentáveis ao longo do tempo. Os riscos enfrentados pelas tripulações do F/A18 nesta campanha são reais e documentados. Segundo The War Zone, surgiram imagens de vídeo geolocalizadas no porto de Chabahar, na província iraniana de Sistan e Baluchistão, mostrando uma situação muito crítica entre um Super Hornet e o que parece ter sido um míssil Manpads disparado do ombro durante uma passagem de metralhamento a baixa altitude. O míssil supostamente detonou logo atrás da aeronave. A CGORI afirmou que o caça foi abatido. O CENTCOM negou isso, mantendo sua posição de que nenhuma aeronave de combate americana foi perdida por fogo iraniano durante a campanha. O incidente ilustra o que a análise de defesa observou. A eliminação da rede integrada de defesa aérea do Irã permitiu que os F/A18 operem em baixas altitudes sobre o território iraniano. Mas as ameaças de Manpads, de combatentes individuais no solo, continuam sendo um risco imprevisível e sempre presente. Como a guerra eletrônica do EA-18G Growler, o bloqueio que cega o radar iraniano e perturba a navegação dos drones, torna possível, em primeiro lugar, a missão de interceptação do F/A18. Essa é a próxima análise. Inscreva-se. Construímos essas equações toda semana. A eficácia do F/A18 no papel de interceptação de drones é inseparável do EA-18G Growler, uma variante especializada em guerra eletrônica da mesma célula que substituiu as estações de armas por pods de bloqueio. Segundo relatos do Flight Global sobre a operação Epic Fury, ambas as asas aéreas de porta-aviões implantaram Super Hornets, junto com EA-18G Growlers, desde o início da campanha. Os Growlers suprimem os sistemas de radar e comunicações iranianos, cegando os operadores de defesa aérea adversários antes que os ataques cheguem e perturbando os links de controle terrestre, dos quais alguns drones iranianos dependem para atualizações de navegação. Um drone que perde seu link de controle terrestre no meio do voo reverte para a navegação GPS pré-programada, que é mais vulnerável ao bloqueio e menos flexível na seleção de alvos.
O F/A-18 intercepta o que sobrevive à camada de guerra eletrônica. O E-2D Advanced Hawkeye, a aeronave de alerta antecipado aerotransportado do porta-aviões, é o terceiro componente. Ele carrega um prato de radar giratório capaz de rastrear centenas de contatos simultaneamente, alimentando dados de alvos via datalink diretamente nos cockpits dos F/A-18 antes que o piloto possa ver o drone visualmente. Esse alerta antecipado é fundamental para a missão de interceptação, porque o Shahed 136 voa em baixa altitude, abaixo do horizonte de detecção de muitos radares terrestres, e pode se aproximar de vetores inesperados em um enxame. O E-2D eleva o radar acima desse horizonte, fornecendo ao F/A-18 uma imagem que um navio ou bateria terrestre não consegue gerar por conta própria. Segundo análise do Hudson Institute, os indicadores disponíveis sugerem que os parceiros do Golfo mantiveram taxas de interceptação consistentemente superiores a 90% em muitos engajamentos. Um número que reflete a arquitetura em camadas e não qualquer plataforma individual. A ressalva honesta que analistas de defesa, e incluindo os do Centro Stimson, Atlantic Council e Foreign Policy, têm levantado consistentemente. O modelo de interceptação do F/A-18 é eficaz, mas não é autossustentável indefinidamente. A ex-assessora do Pentágono, Lauren Kahn, disse diretamente ao The Irish Times, e essa citação vale ser destacada, que usar caças 24 horas por dia para derrubar drones baratos não é sustentável a longo prazo de forma alguma. A preocupação com os custos é real. Um AIM-9X Sidewinder custa aproximadamente $485 mil por míssil. Um AIM-120 AMRAAM custa mais de $1 milhão. Usar essas armas contra drones de $20 mil em alto volume cria o mesmo problema estrutural de esgotamento que os sistemas terrestres enfrentam, apenas com uma proporção de custos menor. As adaptações que supostamente estão sendo implementadas nesta campanha merecem atenção. O foguete guiado a laser APKWS, um kit que converte foguetes não guiados de 70 mm em armas de precisão a aproximadamente $20 mil por disparo, reduz significativamente a lacuna de custos. O governo americano aprovou vendas propostas de aproximadamente 27 mil kits APKWS para os EAU, Catar e Arábia Saudita desde 2018. O exército americano também implantou seu drone Lucas, uma versão de engenharia reversa do próprio design Shahed do Irã, para atacar alvos iranianos ofensivamente, deslocando parte da assimetria de custos de volta para o Irã. E segundo o The Irish Times e o Arab News, os EUA enviaram 10 mil drones interceptores de desenvolvimento ucraniano para o Oriente Médio, aproveitando a expertise documentada da Ucrânia de anos defendendo-se contra ataques russos com Shaheds. Segundo o CENTCOM, mais de 8 mil saídas de combate foram realizadas durante a Operação Epic Fury, sem perdas confirmadas de aeronaves de combate americanas por fogo iraniano. A ameaça de enxames de drones dos primeiros dias da campanha foi supostamente significativamente reduzida, à medida que a infraestrutura de lançamento do Irã, locais de produção de drones, instalações de armazenamento, posições de lançamento, foi progressivamente atacada. Mas, segundo a análise do Hudson Institute, o Irã mantém capacidade de lançamento residual. A ameaça de drones não foi eliminada. As patrulhas do F/A-18 continuam. O bloqueio do EA-18G continua. A vigilância de radar do I-2D continua. O Irã passou décadas projetando uma arma que custa $20 mil e força os adversários a gastar milhões em resposta. O F/A-18 Super Hornet
não é uma resposta perfeita a essa arma. É uma resposta economicamente mais racional do que a alternativa. E nesta guerra, economia racional e eficácia tática são a mesma coisa. Como tudo isso, interceptações do F/A-18, bloqueio do IA-18G, limpeza de minas, patrulhas do A-10 e os fuzileiros navais que agora chegam, se encaixa como uma única equação para reabrir o estreito, essa análise já está neste canal. Este vídeo é baseado em relatórios e análises disponíveis publicamente. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações.